Olá, muito boa tarde. Começa agora o programa Mercado Futuro. Eu falo com vocês aqui da B3, Brasil Bolsa Balcão, no Centro Histórico de São Paulo. Mesmo não fazendo aquele estilo reportagem que vocês conhecem, o repórter vai para o campo e tal, eu dou minhas escapadas quando posso. No último dia 17 de julho, eu fui conhecer aqui perto de São Paulo, em Itatinga, o Centro de Referência de Angus, que é a primeira, vocês vão conhecer bem, vão saber o que é a primeira iniciativa que eu conheço com essa raça aqui no Brasil. E lá em Itatinga eu conheci lá um coxo onde está sendo feita essa avaliação, os coxos, né? Super com uma tecnologia, coisa que eu não tinha visto. O boi para beber água, ele tem que se pesar. Enfim, não vou contar os detalhes, né? Porque lá é onde funciona a Celeon, que você já conhece, nós já conversei aqui várias vezes sobre a Celeon. E bem perto tem a fazenda do Verdana, que é onde foi realizado, está sendo realizado, porque não é um experimento que já terminou. E depois teve um leilão que também a gente vai saber o resultado. Quem vai contar toda essa história, pode até falar um pouco do que, como estava esse ano a feira em Palermo, na Argentina, que é uma belíssima exposição, é o Bruno Grubesic, que vocês já conhecem, que é o CEO da Celeon, Verdana. Enfim, está fazendo esse trabalho interessantíssimo com a raça Angus. Bruno, muito boa tarde, buenas tardes, não? Tá, Buenas tardes. comeu boa carne, deve ter tomado um bom Com vinho. certeza, com Isso certeza. os argentinos podem ter crise, não ter crise, continua, Eles dão aula. dão aula, são bons demais e a carne é muito gostosa lá. Bom, vamos começar falando da inauguração lá em Itatinga, que foi bem legal. Aquele workshop Sim. com as palestras todas. E o que que rolou lá? Conte aí pra gente um pouquinho. Bom, boa tarde. Mais uma vez um prazer estar aqui com Muito você, obrigado. né? Aqui já sempre que sou convidado, é um grande prazer poder estar aqui e compartilhar um pouco das experiências que a gente tem tido aí nos últimos tempos. Como você estava dizendo, né, no último 17 de julho, a gente promoveu um dia de campo lá em Itatinga, na Verdana, onde a gente mostrou o trabalho que foi executado aí ao longo de praticamente um ano. Foi um trabalho de avaliação, de testagem e avaliação individual de machos da raça Angus puros. A gente está buscando aí identificar indivíduos para o cruzamento industrial, né? Então foi uma prova muito interessante, que passou por uma série de momentos aí, né? Então vamos do início. Foram apartados mais de 65 machos em diversos criatórios aí, mais de 10 criatórios da raça já bem consolidados, tanto no Rio Grande do Sul como em Santa Catarina, e também alguns machos da própria Verdana em São Paulo. Esses machos eles passaram primeiro por um crivo, né, da avaliação do programa Promebo, que é o programa de avaliação oficial da raça, né? Então eles já saíram da ponteira de um universo de mais de 1.000 indivíduos avaliados, né, por o nosso parceiro técnico aí, o Luiz Felipe Cassol. Esses indivíduos foram trazidos a São Paulo, né, dos seus criatórios, concentrados todos na Verdana, passaram por um período de adaptação para eles conhecerem a fazenda, se conhecerem, conviverem. A partir daí eles foram para um centro de desempenho individual, né, de eficiência alimentar, né, o famoso CAR, onde a gente avaliou durante praticamente 3 meses, né, a eficiência alimentar desses indivíduos, usando aqueles coxos que você mencionou, né, são os coxos inteligentes que fazem aí uma medição do quanto que o indivíduo come de matéria seca e quanto ele converte ao longo do dia, né? Então você encontra aí os indivíduos mais eficientes através desses mecanismos aí, desse sistema. O trato que a gente buscou simular na verdade, um bom pasto, né? Porque a gente sabe que tem muita genética que é importada para o Brasil e não é calibrada para as nossas condições do nosso sistema produtivo. Então, né, nesses coxos, a gente buscou mimetizar o que seria uma alimentação de um bom pasto rotacionado, lógico, suplementado, não é aquele pasto degradado, que infelizmente é a realidade de boa parte do país. Mas, enfim, a partir daí, esses indivíduos também foram avaliados no ultrassonografia de carcaça,
né, onde a gente buscou encontrar indivíduos superiores em características correlacionadas à qualidade de carne, né, marmoreio, gordura na picanha, gordura subcutânea, área de olho de lombo. Também foi feita uma prova muito interessante e muito fundamental até para esse negócio, que é a contagem de carrapato e a medição de pelagem, né, onde a gente buscou identificar indivíduos que tenham uma maior tolerância a essa condição do carrapato, que é bem própria do Brasil Central. Feito tudo isso, isso gerou um volume de informações muito grandes, né? A gente fez, o professor José Bento Ferraz, da USP, que fez o tratamento estatístico desse grupo de informações. A gente pôde, assim, identificar os indivíduos, né, os que se destacaram dentro de cada categoria e encaminhamos os líderes para a Celeon, onde foi feita uma avaliação de congelabilidade do sêmen. Né? Não é só um teste andrológico, eles passaram por um escrutínio, né? um olhar mais técnico da qualidade seminal, para justamente prever o uso desse sêmen em grandes programas de IATF. Então, o que a gente quis com isso foi justamente trazer mais informação, trazer mais conhecimento para o usuário de genética Angus no cruzamento industrial. Né? Como você bem disse, foi uma primeira prova. Essa prova ela deve acontecer anualmente, né? Com um N, inclusive, maior de animais, a gente está prevendo já. E a ideia é que anualmente a gente tenha mais informação sobre a raça e comece a direcionar cada vez mais aquilo que a gente acredita que vai ser a melhor genética para o cruzamento industrial. Né, nas condições brasileiras, em cima da vaca zebu, da vaca Nelore. Então, isso trouxe para a gente ainda mais informação e a gente falou, poxa, como é que a gente vai poder transmitir isso para o mercado sem criar confusão, né? Porque às vezes um excesso de informação cria ruído. Então, quebrando a cabeça e discutindo isso com o Breno Barros também, que foi o nosso coordenador da prova, a gente criou 4 índices econômicos para melhor direcionar o produtor que viesse a adquirir esses touros. Né? Então, dentro daquele apanhado de informações, a gente pensou o que é mais interessante, por exemplo, para o produtor de bezerro. Então, criamos um índice onde a gente ponderou desde ganho de peso, eficiência alimentar, a própria tolerância ao carrapato, e chegou no índice produtor de bezerro. Em segundo, a gente criou um índice confinador. Né, o confinador ele já tem outros interesses, não é só um ganho de peso, né, ele tem que ter o acabamento para receber a bonificação, enfim, tem todas aquelas características que o produtor conhece bem, e saiu daí o índice confinamento. Criamos aí um terceiro índice, né, aquele pessoal que já tem aí um nicho específico de qualidade de carne, que atende algum programa, algum nicho diferenciado aí de carnes de qualidade. Né? Então ele busca essa questão do marmoreio, né? Também a gordura subcutânea. Criou-se aí um terceiro índice que foi a qualidade de carcaça. E por fim, um índice também muito importante, principalmente para quem pretende usar aí o reprodutor a campo, que foi a rusticidade, onde justamente a gente buscou exaltar os indivíduos que tiveram uma melhor performance na resistência ao carrapato e às condições mais de Brasil Central. Então foi uma experiência bastante interessante, muito construtiva, a gente aprendeu muito ao longo desse processo, foi, como eu falei, um ano aí de trabalho, mas conseguimos chegar aí no grande sucesso que foi o leilão, né? O leilão ocorreu na noite seguinte. Não, que você vai falar daqui a pouco, que agora vem o intervalo. Com certeza. Legal que você disse a criação desses 4 índices, porque quando você estava falando do que vocês olharam nos animais, eu estava aqui matutando dizendo, bom, mas se eu sou produtor de touro, né, de bezerro, o que é importante para mim? Que ele seja resistente ao carrapato, ou que ele, sabe? Sim. Que componentes? Então, quando vocês simplificaram a maneira de dizer, né, criaram esses 4 índices, você orienta, né? O cara ele não precisa olhar aquele mar de informação. Exato. Ele a ideia é mais ou menos essa. Exatamente. Gente, eu converso com o Bruno Grubesic, ele é o CEO da Celeon, e criador lá de gado puro e também de cruzamento industrial também. Cruzamento industrial da Verdana aqui em Itatinga, aqui pertinho de São Paulo. É pertinho mesmo, 200 quilômetros, né? Por aí. Castelo Branco, isso aí. Nós voltamos já para ele falar do leilão que foi no dia seguinte, ou posterior. Até já.
Ok, estamos de volta ao programa Mercado Futuro. A conversa é com o Celeon e Verdana, Bruno Grubizich, falando de um programa interessantíssimo que ele já anunciou isso aqui antes de começar. Agora já temos o primeiro resultado. E é sobre isso que ele está falando. Então eles fizeram essa coleta de informações enorme de dados desses animais e os animais foram a leilão no dia seguinte. Exato. Foram todos vendidos, todos arrematados, não ficou nada para você lá. Não, a gente era um Mas pode ser compromisso. que tenha quem queira deixar lá para coleta, Com né? certeza, né? Assim, a gente assumiu um compromisso de não reservar essa genética, ou seja, de disponibilizar ao mercado a totalidade dos Mundo indivíduos. moderno, share. Exatamente. Eu acho que é o que vai permitir a gente continuar alimentando essa roda, esse sistema, né? Então, é justamente disponibilizar essa genética ao produtor era um compromisso muito forte nosso. É óbvio que esses indivíduos já aclimatados e já estando ali perto da Celeon, a gente espera que uma boa parte deles venha a ser coletado na nossa central, né? Acredita que seja a melhor opção, mas é claro que a propriedade do indivíduo já não é mais nossa e o proprietário destina a forma como ele E preferir. como é que foi o leilão financeiramente? O leilão foi um sucesso, a gente vendeu 100%, foi mais de R$ 12.000, R$ 12.100 para ser mais exato, de média, né, o que foi uma média bastante interessante na raça e que veio corroborar o nosso trabalho, né, mostrar que o mercado está sim pronto, ele entende que a avaliação é importante, que isso vai trazer maior produtividade no final do dia. Então, poder ter esse resultado, colher esses frutos, foi realmente muito gratificante e estimulante para que a gente continue aí, ano após ano, nessa trajetória aí, e buscar sempre entender melhor a raça, ver como elas vão se combinar melhor, né? O programa CRA, ele é um meio para um fim, qual que é o fim? O fim é justamente ter um cruzamento industrial de alta performance, o melhor possível, né? Então, o CRA, ele começa com essa testagem do Angus, mas cada um desses touros que foi aprovado, que foi levado para a Celeon como um líder, foi coletado. A gente fez uma pequena reserva genética de cada um deles, e esse sêmen vai ser utilizado na nossa propriedade no Mato Grosso do Sul, onde a gente faz o cruzamento industrial, né? Onde a gente pretende colher esses bezerros, levar eles à recria, terminação e ir até o gancho, para efetivamente medir se aquilo que a gente está selecionando dentro do CRA está sendo transmitido lá na ponta para os bezerros lá no F1, campo, no gancho, para ver se realmente essas carcaças são o que a gente espera, né? Não adianta nada o indivíduo ter uma série de características favoráveis se na hora do cruzamento ele não transmitir isso na sua progênie. Então a ideia é que isso é o que se chama acurácia. Exatamente. Na verdade, isso é o que se chamaria de um sumário, né? Ou seja, a gente vai ter daqui a 4 anos um ciclo completo desses indivíduos, desde o CRA, a própria avaliação deles, né? O desempenho deles, depois o sêmen deles sendo utilizado na IATF, os bezerros nascendo, indo a termo, chegando até o gancho. Então isso vai permitir que a gente tenha uma coisa inédita, que é um sumário de cruzamento industrial. Entendi. Essa que é a ideia, né? Então a acurácia ela vai aumentando conforme o número de indivíduos na prova participante seja maior e conforme o número de filhos deles nascidos também seja maior. Então você vai aumentando aí uma base de dados que vai trazer maior sustentabilidade, maior acurácia para os resultados, para a transmissão dessas características. Tá, deu o primeiro estudo, né? O primeiro resultado foram 65 animais. 65 animais, exato. O investimento, não me interessa saber valor, mas aquele coxo lá é um coxo cheio de tecnologia, né? Então isso a gente sabe que custa dinheiro, né? Para que isso fique mais, digamos, mais sustentável, digamos assim, vocês vão ter que aumentar o número de animais Com lá. certeza. E tem lugar para aumentar, né? Não, a gente já desenhou o CRA para operar com mais de 100 animais por rodada, né? Inclusive possibilitando ter mais de uma rodada por ano, né? Então a gente tem essa flexibilidade. Para um primeiro episódio tivemos mais da metade da capacidade aí operando.
o que foi bastante interessante, até para poder entender, conhecer melhor os equipamentos, a equipe se familiarizar também com o processo todo. E a gente considera que foi muito bem sucedido nesse primeiro episódio e está preparado para rodar em carga total, poder aí ter pelo menos 100 animais ao ano sendo disponibilizados com mais informação, com mais transparência, para que o produtor use essa genética. Se você, produtor pecuário, não entendeu ainda, porque a gente não falou com todas as letras, o negócio é o seguinte, se faz um cruzamento industrial, Angus com Nelore, é isso que está acontecendo no Brasil. O sêmen de Angus é o mais vendido, o mais negociado. Exato. Ou foi, o ano passado, Sim, segundo a Asbia, sim. que seria dirigente lá, acho. Só que Angus, né? Essa que era a pergunta que você está tentando responder lá. Exatamente. Você compra um sêmen do Canadá, dos Estados Unidos e tal, sem saber exatamente o bicho que você está comprando, não é isso? Na Eu verdade, estou falando claramente porque de repente a gente fica elegante aqui, eu não preciso ser elegante. É saber o que você está querendo cruzar. não, exatamente. Eu acho que essa genética importada, ela tem, lógico, suas qualidades. Acontece que, até um exemplo muito interessante é a própria Argentina, onde eu estive ontem. É bastante inspirador sempre ir à Argentina e participar da exposição de Palermo, porque o argentino ele tem um modelo animal e um modelo de produção muito bem definido, que ele conhece muito bem. Então ele sabe o que ele precisa no campo. E é por isso que a pista lá tem tanta importância, porque o criador já tem um olho e ele sabe que não adianta ter um animal muito grande, não adianta ter dentro das condições de produção dele, que são o quê? Basicamente extensivas, pastos nativos de alta qualidade, mas com uma grande extensividade. A mesma coisa também é para o americano. Lá a gente está falando de um sistema produtivo altamente intensificado, né? Esses indivíduos eles comem grão inteiro no coxo, então eles têm a possibilidade de ter indivíduos com frame, com tamanho muito maior, porque eles têm uma grande disponibilidade de comida. E a gente, o que a gente precisa? Será que é o mesmo dos Estados Unidos? Será que é o mesmo da Argentina? Eu acredito que não. Eu acho que nós temos que encontrar o nosso caminho. Nós não estamos mais falando de raça pura, ou seja, Angus em cima de Angus ou Angus em cima de taurinos. A gente está falando de Angus em cima de zebu, que tem suas características, que tem as suas qualidades, que tem as suas deficiências. Então é preciso primeiro entender melhor como é que é essa combinação e, mais do que isso, trazer informação, a boa informação para o usuário que vai pegar aquela genética e colocar no Brasil Central, em cima de uma vaca zebu. Pode ser que aquele quadro de DEPs maravilhoso que vem de um sistema produtivo diferente não vai trazer o mesmo resultado aqui. Como a gente já tem visto em vários episódios, não tem trazido. Então, a ideia do CRA é justamente responder as perguntas do produtor brasileiro, do produtor que está nos trópicos, que está no Brasil Central e que precisa entregar um produto de qualidade. É essa a ideia. Nós vamos para outro intervalo. O que me perguntaram lá quando eu estava lá num dos cursos. Aliás, o pai do Bruno acompanhou tudo, né? É obrigatório, Tem que ir. é compulsório, tem que ir. Isso aí, Né? tem que ir. Então, o que me perguntaram lá, eu vou te perguntar, mas depois do intervalo você responde. Eu acho que não tem problema nenhum. Mas alguém que estava ao meu lado lá, não sei se era gente que eu levei lá, o doutor lá da USP, falou, mas o Angus esses animais lá, eles são relativamente pequenos perto de animais que a gente tem visto. Sim. Me perguntou, eles vão para o campo montar? Eu falei, eu acho que vão. Sim. Não tenho certeza, mas depois do intervalo você responde. Sim. Vamos ao intervalo, eu volto já, conversa aqui com o Bruno Gubizich da C-Leão e da Verdana. Até já. Eu fiz uma pergunta antes com relação ao desempenho do Angus, que é um animal menor, mas o Nelore também é menor, no campo, nenhum problema nessa área. Não, como a gente estava dizendo, né? É óbvio que um animal taurino puro exige um pouco mais de cuidado, né? Mas já tem aí um grande número de criadores que têm usado na monta, né? Eles entendem que é um animal que tem um pouco mais de sensibilidade. Normalmente ele trabalha mais à noite. E é interessante ele estar num piquete menor, você trazer as vacas até ele. Né? Então tem todo um manejo mais específico, mas que traz resultados também.
E eu acho que o que foi legal nessa prova foi justamente também poder identificar aqueles que teriam uma tolerância maior ao carrapato. Esses justamente são os indivíduos que a gente indicou aí para caso o produtor queira usar na monta, ele ter uma durabilidade maior, uma vida efetiva maior. Né? O que eles comeram lá? Ali tinha naquele coxo, estamos voltando lá ao centro de referência Angus. Tinha lá o coxo. Para tomar água ele era pesado, né? Sim. Até porque aí você pesa, sabe quantas vezes tomou água, fala assim. Exatamente. Na verdade, o coxo, o que ele faz, né? Você tem lá uma quantidade já pré-determinada de trato, né? O trato ele consiste em volumoso, bagaço de cana, um pouco de silagem de milho, um pouco de ração concentrada, mas, como eu disse, sempre buscando mimetizar o pasto, ou seja, níveis de proteína e de energia similares a um bom pasto. Tá? Então, nunca buscando extrapolar isso, até para a gente associar com a nossa condição produtiva, senão seria mais do mesmo. Então, esses coxos, a gente tem, por exemplo, são colocados por vez 60 quilos em cada coxo de trato completo. O indivíduo ele tem um bottom eletrônico, quando ele acessa o coxo, tem um sensor que identifica que ele chegou ali. Ele vai comer, aquele coxo ele vai subtrair do coxo uma quantidade X de alimento, vamos supor 20 quilos. Ele saiu dali, o coxo entende que saíram 20 quilos, ou seja, aquele indivíduo consumiu 20 quilos. Quando ele for no coxo de água, tem um sensor também, esse mesmo bottom identifica quando ele acessa, só que o piso onde ele está no coxo de água é uma balança que vai medir o próprio indivíduo. Então, ao longo do dia, essa informação vai sendo atualizada. A cada acesso que ele tem no coxo, tanto de comida quanto de água, a informação é cruzada e você consegue aí ter com uma precisão muito grande qual que é a eficiência daquele indivíduo no consumo versus o que ele está ganhando de peso corporal ao longo do dia. E aí você começa a identificar os indivíduos mais eficientes. E o que é muito interessante é que você tem indivíduos que são 4, 5 vezes mais eficientes do que outros para ganhar o mesmo quilo. Então, não, os animais que nós vimos lá em Itatinga, que estavam lá, que foram à venda no dia seguinte, eram uma quantidade de carne. Sim. Não, um negócio impressionante. Sim, né? Chama muita atenção, né? A qualidade de carcaça e a capacidade de ganho de peso e conversão dessa raça realmente é uma coisa que chama muita atenção, além das outras características, né? Sim, nós marmoreio, aquele negócio todo. A própria docilidade também, né? A gente é criador de Nelore já há mais de uma década, né? Melhorista da raça, e realmente conhecer a raça Angus e começar a trabalhar com ela exigiu aí, primeiro, muita atenção e um nível de abstração para ter novos comportamentos, entender como que aquele indivíduo tem outras necessidades. Então foi um aprendizado muito grande para toda a equipe. Né? Hoje, acho que com o advento do leilão e o sucesso que ele foi, como eu vinha dizendo, coroa um trabalho e mostra que a gente está na direção certa. Né? A equipe entendeu, o pessoal do manejo é uma equipe multidisciplinar no CRA. Né? A gente tem desde o pessoal da operação mesmo, os tratadores, passando por veterinários, zootecnista, geneticista, nutricionista. Então é uma equipe aí de mais de 10 pessoas diretamente envolvidas com o programa e que puderam aprender e acho que agora estão preparados. Os indivíduos chegaram muito bem para o leilão, todos muito bem apresentados. Quem esteve lá na Verdana e pôde ver pessoalmente ficou bastante impressionado. E eu acho que tem tudo para continuar e dar certo, sabe? E o esquema vai ser o mesmo que você usou nessa primeira prova, quer dizer, parceria com produtores gaúchos, catarinenses, de São Paulo, enfim. Só que você pretende aumentar a quantidade. A gente já está abrindo o leque, com certeza, mas o modelo é um modelo de parceria, efetivamente, né? Uma parceria legalmente estipulada, né? Onde nós da Verdana fomentamos essa prova, né? Ou seja, a gente financia todo esse processo e a nossa remuneração vem no resultado do leilão, onde 50% do resultado de cada touro pertence à Verdana, 50% ao parceiro. Né? É um sistema bastante interessante porque permite também o parceiro descobrir novos touros, né? Ver se aquele trabalho dele de melhoramento genético, de cruzamento, está indo num caminho interessante ou não, dá para fazer uma correção de percurso.
e ele ter a oportunidade de ter um touro de central aí, que tem, enfim, tem uma valorização muito superior a um touro comercial. E levando em consideração, é meio óbvio, mas eu vou falar que o resultado, pelo que você disse, pelo que eu vi lá em Itatinga e na fazenda, é impressionante. Não estou falando como técnico. Sim. Os animais tinham uma aparência espetacular. Os resultados foram muito favoráveis. Sim. É um ano, nós estamos falando de um ano. Sim. É muito pouco, né? Sim. E o investimento inicial você já fez, né? Sim. Quer dizer, a despesa você já teve, né? Sim, sim. É, justamente, né? O nosso modelo de negócios. Só para te avisar, ele me apitou aqui na orelha 1 minuto para você tudo bem. concluir. Não, o modelo de negócio imagina um retorno do investimento em 4 anos, né? Então é bastante razoável. E a gente acredita que vai ter um intangível muito grande do conhecimento melhor desse negócio, né? Isso vai trazer bastante frutos para a Verdana, para a Celeon, coletando esses touros. Então tem uma sinergia muito grande aí. E para os pecuaristas Com também, certeza, que podem principalmente. se orientar pelas essas informações. Principalmente. Bruno, acabou já. Apenas. Apenas se eu soubesse ter ido para Buenos Aires, também teria ido. Estou com uma saudade, faz tempo que eu não vou para lá. Eu vou para comer e para beber, sabe? Tá certo. No touro eu também vejo, mas o meu interesse é um pouco mais lúdico. Entendi. Mas tudo bem, fica até a próxima oportunidade. Muito obrigado mais uma vez. Obrigado. Bom retorno e parabéns, porque eu acho que esse programa, quando você me falou aqui, é quase mais de um ano, né? Sim. Eu falei, pô, mas que bela sacada, né? Sim. Não é uma palavra meio vulgar, mas saber exatamente que é o Angus, que Angus que eu quero. Sim. Eu acho que a informação nisso aí é a grande ouro puro que você tem. Com certeza. Obrigado, até a próxima. Obrigado. Um belo programa como sempre. Gente, até o próximo programa, muito obrigado. Fique aí que eu volto todo dia. Tchau, tchau.